Sim, o pessoal já está ao vivo lá na outra plataforma e eles fizeram 4 perguntas. As 4 perguntas estão aqui no nosso chat. Sinta-se livre também para responder em português ou em inglês, fique à vontade. Ok? A primeira delas é como a análise de risco pode ser integrada ao processo de tomada de decisão em inovação de bioprodutos sustentáveis. Uau, essa cobre todo né, o escopo, o domínio dessa área. A ideia é de que quando a gente está realmente já planejando e pensando no que vai ser a inovação, ou no que a gente está desenvolvendo no laboratório, é que a gente já pense como que nós vamos fazer para esse produto um dia se tornar realidade, quem está fazendo, quem está produzindo isso no mercado, para quê, se essa tecnologia não existe ainda, o que seria necessário para desenvolver ela, e assim a gente consegue definir alguns riscos, como, por exemplo, se eu estou usando um novo solvente que nunca foi usado antes na indústria, aonde que ele vai ser produzido, como, eu consigo reciclar esse solvente no processo, se não, ok, talvez eu tenha que voltar lá na minha pesquisa e ver, ou talvez eu tenha que usar um outro processo. A mesma coisa, outro exemplo pode ser com relação ao o consumo de energia. Muitos dos processos para chegar no nanosize precisam de bastante energia ou bastantes steps, né? Bastante partes do processo, que é um further processing que a gente fala, né? E Uhum. então, como que eu posso fazer para otimizar o balanço de energia nesse processo para diminuir o risco de, no futuro, o meu processo ter um impacto ambiental maior do que um outro processo que talvez seja mais simples, que use menos energia, ou que eu consiga reciclar os produtos químicos. Então é realmente pensando em como que eu poderia fazer para esse processo virar realidade e quais seriam os riscos, e aí voltar para o laboratório e pensar como é que eu posso tentar mitigar esse risco já no início do meu processo de pensamento, de planejamento da metodologia de pesquisa, do desenvolvimento do projeto, do desenvolvimento de prototipos para testar a qualidade do novo material. Uma outra pergunta que nós tivemos, da Letícia, acabou de chegar. Ela pergunta em quais etapas do processo existe a necessidade de fazer o balanço de massas considerando a TRL. A TRL é a Technology Readiness Level, né? Ok. Isso. So, desde o comecinho, se você começa a pensar, né, se a gente sai um pouco da nossa pensamento de engenheiros, e a gente começa a pensar mais como desenvolvimento de produto. Tem várias metodologias para desenvolver produtos que tu muitas vezes só tem uma ideia de qual que é o produto novo. Tu ainda não tem nem teste, nem tentou ainda fazer nada no laboratório. Tu já pode começar a fazer essa Mass and Energy Balance Analysis com base em outros processos similares. Tu pode tentar criar um modelo ótimo, teórico, onde tu pode testar e tu já consegue identificar alguns riscos e alguns desafios, mesmo estando numa Technology Readiness Level bem inicial. Só que, claro, que em prática a gente não quer limitar o que a gente quer testar no laboratório, não quer dizer que ok, quando tu percebe que uh, um desafio ali eu não vou testar no laboratório, mas muitas vezes esse pensamento inicial te ajuda a achar uma alternativa ou perguntar para outros colegas como é que eles fizeram esse processo. Mas dá para começar a fazer Mass and Energy Balances bem no início, já no ideation, né? No começo da ideia, baseado em outros processos que já existem. O que é difícil, às vezes, é que a gente não tem acesso a esses processos e a gente precisa, talvez, colaborar com a indústria que está desenvolvendo, conversar com startups, conversar com provedores de tecnologias, porque eles fizeram isso, eles fazem isso como business deles. E, às vezes, eles têm algumas ideias para nos dar, para nos ajudar já no início do desenvolvimento das nossas pesquisas. Pegando um gancho no que você falou agora, e como última pergunta, dá para a gente entrar nessa aqui, olha. O TRL pode ser usado para identificar oportunidades de colaboração entre empresas e instituições de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias? Eu acho que é mais ou menos isso que você comentou agora no final. E o que eu acho legal é que, por exemplo, essa semana segunda-feira eu estava visitando uma empresa do setor florestal e eles implementaram internamente
como que eles definem TRL para eles, para o business deles. Porque existe mais esse conceito maior, mas eles perceberam que essa é uma ferramenta que eles conseguem identificar internamente o R&D, o Research and Development deles, assim como as colaborações deles com as universidades, assim como as novas startups que eles estão investindo. E aí eles criaram para eles o que isso significa e quais são os riscos. Muitas vezes eles gostariam de colaborar com as universidades, mas eles não entendem o quão longe, o quão desenvolvida essa ideia está no pesquisador. Então, eu acho que se tu parar para pensar e dizer, eu acho que a minha tecnologia está bem no comecinho, eu acho que a minha tecnologia já está num Technology Readiness Level 3. Então, por quê? E daí tu chega e discute com a indústria e eles vão vir, não, mas eu acho que não, porque eles têm a sua perspectiva. E nessas discussões, vocês acabam identificando riscos, identificando o valor valor agregado para a empresa e valor agregado para o pesquisador. Então, acho que deve ser utilizado para identificar potenciais colaborações. E a indústria usa com muita frequência, eu acho que a gente podia usar também. Bom, a Luana agradeceu a resposta lá na plataforma, na outra plataforma. Bom, Obrigada. nós já estamos com o tempo um pouco mais apertado para as próximas palestras, então, Luana, gostaria de agradecê-la pela presença. A gente aguarda nos próximos dias também. E acho que é isso. Se quiser falar mais algumas palavras para quem está te assistindo agora ao vivo. Só para agradecer e espero ver vocês amanhã também. E muito obrigada pelas perguntas e muito obrigada aos organizadores por organizar toda essa dinâmica aí. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada.